Eu desejo saudar a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, o tema é Igreja, o Evangelho visível. E eu fiquei encarregado de pregar hoje, na abertura, e que essa mensagem de hoje fornecesse a introdução do tema que vai ser pregado durante todo esse mês. E um título apropriado que me veio à mente para introduzir esse tema aqui no Gereissati 1, nesse mês de julho, é este: como tornar o Evangelho visível. Se você quiser anotar também, como tornar o Evangelho visível. Pois é, como? Né? Como? Antes eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Certo? Uma pergunta retórica, aquela pergunta reflexiva, não precisa responder. O que é ser um evangélico hoje? O que é ser um evangélico hoje? Você sabe? Será que é não beber, não fumar, nem frequentar festas ou confraternizações que não tragam esse adjetivo evangélico? Ou será que é simplesmente frequentar uma igreja e se envolver com regularidade nas atividades dessa igreja? Será que é isso que é ser evangélico? O que você acha? Você é um evangélico? Um homem chamado David, o sobrenome dele eu não sei pronunciar, gente, desculpa, eu não vou fazer meu curso de inglês. Um cristão originário da Escócia, professor de história, definiu em mais ou menos 1989 o significado de evangelicalismo. O que significa ser um evangélico, ou esse movimento evangélico ou evangelicalismo que nós acompanhamos hoje na atualidade. E ele falou que esse movimento ele é de dentro, não é, de outro movimento, que é o movimento protestante, do qual nós somos frutos, e que tem como característica principal, ou características principais, primeiro, a necessidade de conversão pessoal. Segundo, um grande respeito pela autoridade das Escrituras, a autoridade da Bíblia. Terceiro, ênfase em ensinamentos que proclamam a morte redentora e a ressurreição do Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo. E 4, expressar e compartilhar ativamente o Evangelho. Essas são as 4 características principais do ser evangélico, ou do movimento evangélico que nós temos hoje na atualidade. A nossa igreja, e eu me refiro à Igreja de Cristo, ela gosta de outro termo. Alguém poderia me dizer qual é o outro termo? Qual é o outro termo? Cristão. Gosta desse termo, cristão, para afirmar a nossa identidade. O que nós somos, quem nós somos. Mas, na minha humilde opinião, por essas 4 características que eu acabei de dizer aqui para os irmãos, dá no mesmo, não dá não? Conversão pessoal, um grande respeito pelas Sagradas Escrituras, ênfase nos ensinamentos, né, em que proclamam a morte e ressurreição de Jesus, e compartilhar ativamente o Evangelho e expressar esse Evangelho. Dá no mesmo.
De qualquer forma, algo não deve passar desapercebido por nós, que é a raiz da palavra evangélico. Qual é a raiz da palavra evangélico? Ora, a raiz da palavra evangélico é evangelho. Tão óbvio, né? A palavra evangelho, lá vem eu complicar, vem do grego euangelion. Olha aí. E essa primeira parte da palavra significa bom. E o angelion significa mensagem. Portanto, evangelho significa boa mensagem. Compreendeu até aqui? Boa mensagem. Se você tem uma nova tradução linguagem de hoje, diz assim, boa notícia. E se você tem uma NVI ou uma revista atualizada, que eu acredito que tenha, você tem o termo boas novas, o que não deixa de ser uma boa mensagem. Portanto, qual é a razão de ser dessa mensagem? O que é essa mensagem? Para que existe essa mensagem? O porquê dessa mensagem? Como partilhar? Como aprender? Como fazer parte dessa mensagem? E por último, como tornar essa mensagem visível na minha vida? Como é que eu torno essa mensagem visível na minha vida? Mensagem, você consegue pegar uma mensagem? Você consegue pegar uma mensagem do jeito que você pega aqui nesse púlpito? Não, é algo abstrato. E algo visível é algo concreto. Eu estou vendo essa parede aqui. É algo concreto. Então, como tornar algo que é abstrato, como uma mensagem, em algo concreto, visível? Como? Esses vão ser os questionamentos que nós vamos lidar com eles aqui hoje à noite. E eu peço que você me empreste um pouquinho da sua atenção. O culto não acabou. Amém? Glória a Deus. Bem, vamos para o primeiro texto. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos do 1 ao 4. Eu quero ler com você esses versículos. Se você não leu a Bíblia essa semana, hoje é o dia. Se prepare. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos do 1 ao 4. E eu quero meditar nesse texto que nós vamos ler. Qual é a razão de ser do Evangelho, dessa mensagem? O que significa? A gente vem, eu há menos tempo, mas quem está aqui antes de mim, como vocês, Anderson, Marcelo, vem pregando sobre o que é o Evangelho. Mas ser humano falta adjetivos, falta palavras para falar de ser humano no que se refere a esquecimento. Ser humano é assim, ó, para esquecer. E já alfinetando a minha raça, que é a raça humana, a gente não esquece de pecar, né? Mas das outras coisas a gente esquece. Então, o que é Evangelho? Qual a razão de ser do Evangelho? Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 até o 4. Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho vocês são salvos,
desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Jesus morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Paulo, ele resume o significado do Evangelho. Paulo resume. Paulo, ele nos dá a essência do que significa Evangelho. E ele diz algumas coisas. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos. Ele dá o significado da razão da nossa salvação. E qual é esse significado? Morte pelos nossos pecados de Jesus, morte de Jesus pelos nossos pecados, e sua ressurreição também por nós. É claro que por implicação nós poderíamos incluir aqui a encarnação de Jesus, porque para morrer eu preciso estar vivo. E Jesus, para estar vivo aqui neste mundo, ele precisou encarnar. Não é verdade? Então incluímos por implicação a encarnação, a vida perfeita. Por que uma vida perfeita? Porque senão ele não serviria para subir a cruz. Ele não serviria para ser sacrificado lá na cruz, no meu e no seu lugar. E também o seu retorno glorioso. Tem a coroação de Jesus como Senhor de tudo, tendo ao seu lado a sua igreja ressuscitada e glorificada de maneira acabada e final. Claro que a gente pode incluir essas coisas, mas Paulo aqui no capítulo 15, nesses versículos, nos dá o suprassumo, nos dá a essência do significado do Evangelho. Voltando aqui para o texto, essa é a boa notícia para a humanidade. Você está pensando que boa notícia é essa? Que você vai ganhar um Audi 2016/2017? Que você vai ser muito próspero no seu comércio próprio? Que o seu casamento vai ser o mais perfeito de todos e nunca mais terá problema? Não, gente, a mensagem do Evangelho é a morte e ressurreição de Cristo Jesus em nosso favor. Essa é a boa notícia. Nós temos que nos alegrarmos com essa notícia. Essa é a melhor de todas as notícias. Essa é a razão de ser do Evangelho. Anunciar a redenção de um ser humano miseravelmente pecador através da morte e ressurreição de Jesus. E tem um detalhe importante. Isso não é uma exclusividade desse texto. Evangelho é só o que está dizendo nesse texto aí. Não, não é uma exclusividade desse texto aqui de 1 Coríntios 15. Você pode dizer, mas é como Paulo define o Evangelho. Não, não é uma exclusividade do apóstolo Paulo. Se você for para o versículo 11 desse capítulo 15, você vai encontrar isso aqui, ó. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, Paulo está se referindo aos demais apóstolos,
isto é o que pregamos. E é isto que vocês creram. Essa era a mensagem dos apóstolos. Essa era a mensagem de Jesus. Sua morte e ressurreição. Não é outra coisa, gente. E pelo amor do nosso Senhor Deus, não esqueçam. Não esqueçam. Como a igreja do século 21 entende o Evangelho, gente? Como? Obrigado. Como a igreja aqui no Gereissati 1 entende Evangelho? A igreja não é constituída de pessoas que facilmente esquecem da razão de suas vidas. Jesus não precisa de pessoas que esquecem ou que não se interessam pelo seu Evangelho. Esquecer ou não se interessar pelo Evangelho é o mesmo que dar as costas para a morte e ressurreição de Jesus. É o mesmo. E tem um detalhe importante. Em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, tem uma palavrinha especial para aqueles que não se contentam em esquecer, ou que não se contentam em se interessar, mas deturpam, mas torcem o significado do Evangelho. Lá está falando que mesmo que o Paulo, mesmo que os outros apóstolos, e mesmo que um anjo desça do céu e proclame outro evangelho que não seja esse, que seja maldito, que seja maldito. É sério. É sério. Não precisa abrir. Em Hebreus, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, fala desse jeito aqui, ó. Por isso, é que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos, porque se a mensagem transmitida por anjos provocou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. O autor aos Hebreus está falando do Evangelho. Amém? Então essa é a razão de ser do Evangelho. É isso que significa o Evangelho. Por favor, não esqueça. Por favor, minha irmã, meu irmão, não vá ligar um rádio e engolir o que é dito naquela estação de rádio determinada, deturpando o que significa Evangelho. Não vai esquecer, meu irmão. É a razão da tua fé, a razão da tua vida. Ele vai te buscar mediante essa mensagem. Ele vem te buscar mediante a morte e ressurreição. Amém? Amém. Glória a Deus. Chega o Senhor. Vem a segunda pergunta.
Abra sua Bíblia em João capítulo 6. João capítulo 6, versículos 53 e 54. Vem a segunda pergunta. O segundo questionamento. Sabemos já o que é Evangelho. Evangelho é a morte do Senhor Jesus pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e sua ressurreição ao terceiro dia, também segundo as Escrituras. Agora, como partilhar desse Evangelho, dessa mensagem? Como partilhar dela? Versículos 53 e 54 do Evangelho de João, capítulo 6. Diz assim a palavra: Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vá para Romanos capítulo 6, versículos 4. Portanto, fomos batizados em sua morte. Fomos batizados com ele. Aliás, portanto, fomos sepultados, com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Gente, esse segundo texto aqui, ele é até menos estranho do que o primeiro que nós lemos, não é verdade? Veja só, como partilhar da mensagem, e a resposta é comer a carne e beber o sangue de Jesus. Como assim? É ser canibal, né? Será que é isso? Será que é esse o sentido que Jesus quis dizer em comer carne e beber sangue dele? E o outro texto também não deixa de ser estranho. Nós fomos sepultados com Jesus em sua morte lá na cruz por meio do batismo. Vamos às explicações. O primeiro texto se refere a uma analogia. O que é uma analogia? É uma transferência de significado de um objeto ou de alguma coisa para outro objeto ou para outra coisa. Exemplo, por favor, calma aí. Você tem a cabeça e o corpo. A cabeça dá ordem, o corpo executa. Não é verdade? Aí você tem um capitão e os soldados. Então, por analogia, o capitão é a cabeça e o soldado é o corpo. Foi isso que Jesus fez aqui. Ele transferiu o significado do pão, que é o símbolo do sustento do ser humano, não é? O cidadão sai de casa para o trabalho, o que é que ele diz? Vou buscar o pão para dentro de casa. Ele não diz isso, né? Virou um modo de dizer.
O pão virou símbolo do sustento necessário do ser humano. Se você não comer, se você não se alimentar, o que é que acontece com você? Morre. É esse o significado que Jesus está dando em comer a carne e beber o sangue. É ver o sacrifício dele lá na cruz como necessário para eu poder viver. Para você poder viver. Você não pode ter vida, você não pode ter salvação, você não pode ter vida eterna se você não partilhar do sacrifício de Cristo Jesus lá na cruz. E não entender que isso, gente, é extremamente necessário para você estar vivo, para você dar um passo, para você respirar, para você existir. Já o segundo texto diz respeito, gente, ao entendimento correto do batismo. Por que o ser humano é batizado? Por que você foi batizado? Por que você foi batizada? Hein? Por quê? Ou em que você foi batizado? Você sabe? Você sabe? No sacrifício de Cristo Jesus. Mais precisamente na morte do Senhor. Esse é o entendimento do batismo. Só precisamos fazer isso? Você pergunta. Calma. O versículo fala também da nossa ressurreição vinculada à ressurreição de Cristo, que significa um novo modo de viver radicalmente contrário ao modo antigo de vida que nós tínhamos. Então, como se partilha desse evangelho, dessa mensagem? Em primeiro lugar, enxergando-se como miseravelmente pecador, e em seguida acreditando que somente a morte e a ressurreição de Jesus pode nos livrar da terrível condenação que Deus está para derramar sobre o pecado e quem o carrega em sua vida. Onde nós podemos ver isso nas Sagradas Escrituras? Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. Pedro termina de dizer uma coisa mais ou menos parecida com o que eu disse aqui. E eles se reconhecem pecadores e diz: o que faremos, irmãos? Aí Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Entendeu aí? Como é que se compartilha? Como se partilha? Como se participa do Evangelho? Eu sei que eu estou me colocando aqui na posição de juiz. Mas julgar, gente, a julgar pelo testemunho de cristãos que vemos hoje em dia. E veja bem, eu não estou dizendo todos, muitos, não estou generalizando. A gente facilmente chega a esse entendimento aqui, ó, de que parece que o cidadão ou a cidadã não teve essa compreensão na hora do seu batismo. Parece que foi mais um banho. Está entendendo? Parece que foi mais um banho. Agora note a sequência.
não estão se interessando pelo Evangelho, estão se esquecendo daquilo que é dito sobre o significado do Evangelho. Consequentemente, uma pessoa dessa, na hora do batismo, não tem um entendimento correto de que está sendo batizado em quê? Na morte de Cristo Jesus. Isso é uma consequência lógica. É algo lógico. E eu tenho uma pergunta para dizer para você, para perguntar. E você? Você se percebeu realmente pecador ou pecadora e se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados? Seja sincero, seja sincero. No momento do seu batismo, estou falando para você, qual era a sua intenção? Qual era? Sinceramente, se você tinha essa consciência da morte e ressurreição de Jesus como a sua também, amém? Mas se você não tinha, procure refletir mais no Evangelho. Procure considerar mais o Evangelho. Preste atenção. Preste atenção. Olha, não se preocupe, que é uma tarefa que líderes, que presbíteros, receberam de até a vinda de Cristo Jesus falar ainda do Evangelho. Não se preocupe se você vier a esquecer. Mas não se esqueça. Não dê outra resposta quando te perguntarem o que é o Evangelho, o que é. Não dê outra resposta. Não ache outra coisa. Presta atenção. Tem algum tipo de filtro nos cantos daquela porta ali para roubar esse entendimento? Não esqueça. Reflita. Invista tempo. Não é gastar tempo. Invista o tempo pensando no Evangelho. Lembra do teu batismo. Você fez esse compromisso. Se você não tinha esse compromisso, agora você tem consciência desse compromisso. Amém? E por último, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só Espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Desse versículo eu quero destacar apenas essa primeira parte aqui. Cidadania digna do Evangelho de Cristo. Antes de falar desse texto e responder
a pergunta que foi tema, que é tema da mensagem, como tornar o Evangelho visível, eu queria esclarecer algumas coisas aqui. Primeiro, é uma noção, aliás, são duas noções equivocadas. E a primeira é viver o Evangelho. Essa é uma noção equivocada. Você dizer, eu vivo o Evangelho. É um pensamento equivocado. Por quê? O que é o Evangelho, gente? Vamos lá. Não digam que se esqueceram. Tá ri. Isso aqui não vai valer de nada, né? Suor. É a morte e ressurreição de Jesus. E quem é que somente pode viver a morte e ressurreição de Jesus? Hã? É Jesus. E a outra noção é que no batismo nós estamos reencenando a morte e ressurreição de Jesus. Se nós não podemos viver o Evangelho, porque somente Jesus é quem pode viver o Evangelho, muito menos reencenar. Então, o que é que resta para os cristãos, para os evangélicos? Viver a partir do Evangelho. É o que nos resta. E esse viver e a partir do Evangelho significa ter o Evangelho como base das nossas atitudes, como base das nossas ações, mas de absolutamente tudo, gente. Da sua profissão, de você ser um marido, de você ser uma esposa, de você ser um filho, de você ser um estudante, de você respirar. A base para a sua existência aqui nesse mundo. Viver a partir do Evangelho. E como se faz isso? Eu já disse, mas eu vou repetir. Que cada atitude sua, mas cada atitude sua mesmo, presta atenção. Cada atitude sua reflita a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Que a sua vida seja um espelho da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Que os outros vejam que você sepultou o seu velho homem com Jesus lá na cruz. E que você vive uma nova vida em Cristo Jesus. Que os outros vejam isso. Que os outros testemunhem isso. Agora eu quero que você note a palavra cidadão. Cidadania. Cidadão. O que é um cidadão? O que é? É um indivíduo que vive numa sociedade e ele compartilha juntamente com os demais habitantes dessa sociedade direitos e deveres. Isso significa que você, como cristão, como evangélico, tem direitos e deveres. Vamos aos direitos, que todo mundo gosta dessa parte. Perdão, justificação, novo nascimento, a glorificação do corpo. Está vendo esse corpo que você tem aí? Cheio de dor nas costas, né? Artrite, artrose. Não vai ter mais quando Jesus vier e glorificar o corpo, transformar o corpo. Agora vamos aos deveres, né? Os direitos não tem nada de carro novo,
dinheiro muito na conta bancária, não tem nada disso. É aquelas coisas que eu falei, que está registrado aqui, tá certo? Mas vamos aos deveres. O dever, gente, é aquilo que Paulo fala, basicamente, em 2 Coríntios, capítulo 2, não precisa ir lá. Presta atenção, ele fala lá que se a mensagem que ele prega é cheiro de morte para os que estão perecendo e cheiro de vida para os que estão sendo salvos, e a mensagem de Paulo é o Evangelho, e a nossa atitude tem que ser digna do Evangelho, ou a partir do Evangelho, então significa que a minha atitude, que a minha vida, que o meu viver também reflita isso. Que alguém lá de fora veja que as atitudes dela são erradas e que estão levando ela para o inferno, ao ver a minha atitude, a sua atitude. E ao mesmo tempo, que alguém crente em Cristo Jesus, que alguém evangélico, que alguém cristão, ao ver a minha atitude, perceba que está no caminho certo. É assim que se torna o Evangelho visível. É assim que se torna o Evangelho palpável. O Evangelho, sei nem se é certa essa palavra, cheirável, audível, quando pessoas, através das suas atitudes, claramente sinalizam que ali a obra da morte e ressurreição de Jesus foi feita. Agora eu quero que você note o efeito dominó. Se não há uma compreensão correta do Evangelho, então não haverá um partilhar verdadeiro do Evangelho. Não é verdade? E no fim das contas, não teremos pessoas, não teremos cidadãos de orientação evangélica de verdade. Orientação cristã de verdade. Pessoas, prestem atenção, pessoas vêm semana após semanas para as reuniões de adoração da igreja, mas as suas vidas continuam as mesmas. E por quê? Eis aí um motivo. Um efeito dominó. Não entendem, se esquecem, ignoram o Evangelho e, consequentemente, não tomaram uma decisão consciente do que é seguir a Jesus e dizer para o mundo, através do batismo, que agora pertence a Jesus e, consequentemente, não vai ter uma vida, uma cidadania digna do Evangelho. E assim Deus não será glorificado. E assim o Evangelho não será visível. E assim o Evangelho não será palpável. E assim o Evangelho não será algo concreto. E aí, meus irmãos, sinceramente, estamos vivendo uma cidadania digna do Evangelho? Se porventura houver alguém aqui que não viva assim, aqui vai um conselho: seja verdadeiro consigo mesmo. Não tente sustentar uma aparência de cristão quando na verdade você não é. Arrependa-se e viva como
um cidadão com a dignidade do Evangelho. Arrependa-se, é o caminho. Arrependa-se. Para concluir, é assim que se comporta um evangélico, um cristão. É assim que se comporta alguém que é discípulo de verdade de Jesus. É assim que se torna o Evangelho visível. Entendendo corretamente ele, o Evangelho. Partilhando verdadeiramente, de forma consciente, do Evangelho, do que foi entendido sobre o significado do Evangelho. Demonstrando a cada respirar neste mundo, com essa nova vida em Cristo Jesus, que isso só foi possível por causa do Evangelho da cruz de Cristo Jesus. Aqui vai outro conselho. Preste atenção, por favor. Hoje é o dia do arrependimento. Hoje. Sabe por quê? Porque o ontem já passou. Você já teve a oportunidade lá. E o amanhã, ninguém tem garantia de que a gente vai viver o amanhã. Não é verdade? Então hoje é o dia do arrependimento. Hoje, recomece, dependendo da situação, julgue o Senhor. Hoje, torne o Evangelho visível. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo nos abençoe.